Saúdo a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você, onde quer que você esteja nesse momento, a pegar a sua Bíblia, a Palavra de Deus, esse escudo para nos proteger de todo mal, mas também espada para atacarmos tudo aquilo que vem para afetar a nossa fé. E abrindo a sua Bíblia, procure ali a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, vamos refletir essa noite, do versículo 1 ao versículo 6 de Efésios, capítulo 4. Se você puder, tenha sua Bíblia em mãos, quero fazer a leitura, você me acompanha aí de onde você está, para que assim Deus fale aos nossos corações e tenhamos um tempo tão abençoador como já foi cantado, como já foi louvado ao Senhor até esse momento. Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 6, diz assim na versão que eu tenho em mãos aqui: Portanto eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança no vosso chamado. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Deus é um Deus relacional. Deus quer se relacionar conosco, que Ele chama de coroa da sua criação. A obra mais importante do Senhor é a humanidade. Aliás, Ele criou todo mundo para que a humanidade desfrutasse dos privilégios que Ele concedeu graciosamente a todos nós. Não fosse o pecado para macular essa beleza, seríamos de tal forma perfeitos como Deus nos criou para assim sermos. E Deus é relacional, e ao perceber que o seu povo estava completamente perdido, tendo condutas e atitudes que desonravam o propósito dele da criação, Deus mesmo procurou a humanidade e concedeu a ela alguns mandamentos, alguns trilhos, algumas regras, algumas formas de mostrarem para o seu povo como é que se deve viver de maneira que agrada ao Senhor e também agrada a todas as pessoas. Eu quero levar em consideração que você e Deus são pessoas que se conhecem. Você conhece a Deus e, claro, Deus conhece a você. E a marca principal de quem se conhece, de pessoas que se relacionam, é justamente terem e manterem contatos frequentemente. Então eu quero levar em consideração que isso é uma realidade em você. E sempre que há relacionamento, existe também uma grande verdade: a adoração, ela vai surgir. E Deus, nesta relação, Ele é único, Ele é santo, Ele é verdadeiro, e só Ele pode ser adorado, só Ele pode ser cultuado, ninguém mais, nada mais, inclusive nenhum de nós. Por conta disso, refletindo na palavra santa de Deus, eu queria que você guardasse no seu coração: não há atalhos para se chegar a Deus. Existe um só caminho, existe uma só maneira, e dentro do relacionamento com Deus, Ele mesmo vai nos dizer que maneira é essa. Deus exige de nós exclusividade. Ele não divide com ninguém a sua glória, nós sabemos disso. Ele espera que adoremos a Ele e só a Ele acima de todas as coisas. Por quê? A exclusividade da adoração a Deus é o primeiro e mais importante passo na vida de um cristão. Quando Deus deu os mandamentos, quando Deus chamou o povo para uma relação com Ele, para uma intimidade com Ele, Deus colocou como primeira regra, a mais importante de todas, a que ninguém teria outros deuses diante dele. Só Deus bastava, só Deus é para ser, até hoje, o nosso único motivo de adoração. A fé verdadeira, ela tem que ser alicerçada em Deus. E queridos, entendam uma coisa: se nós não soubermos a quem nós adoramos,
com toda certeza estaremos adorando algo ou alguém errado. E isso implica diretamente na nossa eternidade. Você precisa, eu preciso, nós precisamos saber exatamente a quem adoramos e como Ele quer ser adorado, porque isso implica na nossa eternidade, na eternidade das pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que estão em nossa volta. E queridos, você sabe disso, o inferno nunca foi brincadeira, e ele não pode ser tratado dessa maneira. Nós devemos levar a sério a nossa relação com Deus. O povo de Israel aprendeu isso lá no passado remoto, e eles estipularam um primeiro ponto, uma frase, um chamamento quando eles vêm para a adoração, quando eles vêm para a oração, que é o Shema Israel, lá em Deuteronômio capítulo 6. Então, antes da adoração, antes do clamor, ou mesmo durante esse momento tão sagrado, eles dizem: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só Ele é Deus, só Ele quer ser adorado, só Ele merece ser adorado. Gente, não existem atalhos para Deus. Se você quer amar a Deus, o caminho é único, exclusivo, e Deus espera, Ele deseja que você adore a Ele de todo o seu coração. O que parece óbvio, não é tão óbvio assim. Na história da humanidade, sempre as pessoas desvirtuaram isso. Sempre as pessoas buscaram outras maneiras de adoração, ou porque não sabiam a quem adorar, ou porque sabiam, mas eles preferiam adorar divindades criadas pelas próprias mãos, divindades que eles mesmos mentalizaram, executaram e criaram. Preferiram adorar a criatura do que o Criador. Preferiram adorar aquilo que expressava suas próprias opiniões, seu próprio gosto, e não o Deus único, verdadeiro, conforme Ele mesmo merece. Parece que o povo de Deus, no transcorrer da história, ele não sabe para onde quer ir, e se sabe para onde quer ir, acaba adotando caminhos que não são verdadeiramente o que levam para o destino que eles querem. E verdade seja dita, quando você não sabe para onde vai, você nunca vai saber se você chegou. É fato que a gente conhece a arte e a literatura, já fizeram questão de mostrar isso de uma maneira bem interessante e bem bacana. Tem uma história muito conhecida, metade do século passado, século XIX, na verdade, 1856, foi escrito chamando O Mundo Maravilhoso de Alice, ou Alice no País das Maravilhas. E nessa história, que conta mais ou menos o sonho, em forma de um sonho de uma garotinha, ela vai até próximo de um buraco na raiz de uma árvore. Ela está sendo guiada por um coelho, e ela, ao observar aquele buraco, ela cai naquele buraco, e a queda é longa, 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 até que ela chega ao fundo daquele lugar. E ao estar ali, ela se depara com vários caminhos, várias opções na frente dela. Ela está perdida, ela não sabe nem por que está ali, muito menos para onde ela tem que seguir a partir daquele momento. E quando ela está naquela condição, aparece um gato grande. Do mesmo jeito que ele aparece, ele desaparece. Um gato com um sorriso enorme, de orelha a orelha. E à medida que esse gato aparece, animal estranho naquele sonho dela, que é uma realidade do que ele está querendo mostrar na obra literária, ela vira para o gato e pergunta para ele qual direção ela tem que seguir. O gato, sorrindo, vira para ela e vai dizer uma frase clássica: por que você está preocupada? Por que você está em dúvida? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. A nossa humanidade parece que não sabe para onde ir, e busca toda forma de caminho, toda forma de acesso possível, por estarem perdidos em seus delitos, em seus pecados, em seus gostos, em suas próprias convicções. E assim, Deus tão bondosamente, Ele procurou os seus filhos, os hebreus daquela época. Ele nos procura hoje, nesse exato dia, enquanto aqui falamos da palavra dEle, para nos fazer refletir sobre isso. Se nós não soubermos para onde vamos, que trágico será a nossa vida aqui e na eternidade. E pensando nisso, quantas pessoas em nossa volta dizem querer ir para o céu,
dizem saber o seu propósito na vida, dizem categoricamente que elas querem ir para o céu, mas se querem ir para lá, por que tomam caminhos tão distintos, que não levam para a eternidade com Deus? Se só Jesus é o caminho, se só Ele é a vida, por que as pessoas dizem que querem ir para lá, mas procuram todas as outras formas para chegar até ali? Procuram ir para o céu por meio do crime, procuram ir para o céu por meio da prostituição, procuram por meio do uso de drogas, de vícios, sejam eles quais forem, procuram ir para o céu por meio da idolatria, daquilo que fazem com as próprias mãos ou que outros fazem, e as pessoas acabam adotando. Não seguir o caminho certo, não só não nos leva para o céu, como nos leva para o oposto do céu, o inferno e para a eternidade sem Cristo. E quando pensamos nisso, nós devemos ter toda a serenidade sobre esse assunto. Talvez você nunca pensou, talvez você nunca refletiu sobre o endereço do inferno. Mas dizem, muitos teólogos dizem, que o inferno tem endereço, e ele fica logo ali, depois de uma vida sem Cristo. Entender para onde você quer ir, conhecer qual é o caminho para isso, é fundamental na nossa vida com Deus. Adorar outros deuses, criar outros deuses, ou simplesmente tê-los em casa, fazê-los com as próprias mãos, é a mesma coisa que buscar o céu, mas seguindo um caminho que leva para o oposto, que leva numa direção que não é aquela que Deus espera para todos nós. Então o que Deus faz bondosamente? Nos dá mandamentos, e nesses mandamentos Ele coloca em Êxodo 20, versículo 3, exatamente isso: não terás outros deuses diante de mim. Com certeza é o mandamento mais importante, com certeza esse mandamento, Paulo entende muito dele, quando ele vem para Efésios, e de uma maneira prática ele vai nos ensinar, ele sabe muito bem do que ele está falando, mas quando Deus disse, não terás outros deuses diante de mim, esse diante de mim, naquele contexto que eles usavam, significa diante da minha face, tete a tete, ou do meu lado. E quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, ele está fazendo uma comparação com a vida conjugal, uma comparação com a vida entre um homem e uma mulher na constância do casamento. Para aquele tempo, e que pena que isso mudou demais com a sociedade, naquele tempo, o cônjuge, ele só poderia constituir outro relacionamento quando o seu cônjuge não mais estivesse diante dele. Diante dele significava do lado dele ou na face dele, tete a tete com ele. Resumindo, isso só poderia acontecer quando o cônjuge fosse recolhido para a eternidade, quando ele tivesse morrido. Para Deus, a monogamia sempre foi a regra para o casamento entre um homem e uma mulher. E a monolatria sempre será a regra de Deus para o casamento dele conosco. Deus não espera, não admite que nós, como seus servos, como seus adoradores, tenhamos outros deuses diante dele. Talvez você está pensando, essa mensagem não é para mim. Eu não sou idólatra, eu não tenho imagem, eu não faço imagem, eu sou um cristão genuíno. Eu te pediria só um pouquinho de calma. Nós podemos ser idólatras e nem sabemos disso, e nem temos noção disso, e Deus exige de nós a monolatria, um compromisso sério, exclusivo, verdadeiro, inquebrável. É isso que Ele espera de nós. O que Deus espera de mim, o que Deus espera de você na relação com Ele, é que você faça o que é certo, não o que é fácil. Em vida de relacionamento, fazer o certo é não necessariamente fazer o que é fácil, é o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você. Em 3 pontos, vamos olhar agora para Efésios capítulo 4 e entender como que a gente cultua ao único Deus verdadeiro e como que a gente faz isso de maneira prática. Do versículo 1 até o versículo 2, vamos observar que Paulo ensinando que nós temos que tomar uma atitude. Reino de Deus é feito de atitude, não é de palavras, não são de teorias. Na vida com Deus, atitudes são exigidas todos os dias. Versículo 3 e versículo 4, tomou uma atitude, esforce-se para se manter nela, lute para não sair daquele propósito que foi feito.
E no final, versículos 5 e 6, devemos adorar exclusivamente a Deus. É isso que Ele espera de nós, é isso que Ele determina a nós, e Ele fez isso amorosamente, para se relacionar com a sua criatura. A exclusividade de Deus na adoração é o que Deus fala ao nosso coração exatamente nesse tempo, quando olhamos para a sua palavra. Acreditem, o maior desejo do inimigo das nossas almas não é fazer-nos quebrar os outros 9 mandamentos, é quebrarmos o primeiro, porque se não adorarmos ao único Deus verdadeiro, todos os outros podemos até cumpri-los, mas são completamente inúteis, será completamente vão. A ideia do mal é desviar-nos da adoração verdadeira a Deus, é tirar de nós o desejo de servir a Deus, porque Ele sabe que se não servimos a Deus, servimos a outra coisa. Se não adoramos a Deus, adoramos a outra coisa, nem que seja a nós próprios, nossa própria imagem no espelho. Pensando nisso, versículo 1 e versículo 2, Deus espera de mim e de você que nós tomemos uma atitude. Qual? O texto fala: portanto eu, prisioneiro do Senhor, peço-vos que andeis, e observem, colocando o verbo no infinitivo, em uma ordem, andeis de modo imperativo, de modo digno para com o chamado que vocês receberam. E ele diz como é esse andar de modo digno, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Quando Paulo escreveu Efésios, tem 6 capítulos essa carta, 3 deles, os 3 iniciais, teoria. Ele está explicando contextos teológicos muito importantes. Do 4 ao 6, a segunda metade é prático, é prática pura, é como colocar na prática tudo que ele ensinou na primeira parte dessa carta tão profunda para aquele povo a quem Paulo se dedicou tantos anos da vida dele. O que ele quer mostrar para a gente? Que a vida com Deus, ela é prática. A vida com Deus exige atitudes, e não são atitudes que se tomam uma vez na vida e depois se colhem os frutos, são atitudes diárias, atitudes que devemos tomar a todo tempo em nossa vida. E quando olhamos para esse texto, ele quer dizer que no reino de Deus, que a atitude é tudo, não basta dizer que eu adoro a Deus, eu tenho que provar que eu adoro a Deus. Não basta dizer que eu amo ao Senhor, amo a igreja do Senhor e amo as pessoas, eu preciso provar que isso é uma verdade. Como eu faço isso? Por atitudes práticas, demonstrando com o meu comportamento. Não basta falar, precisa mostrar a quem se adora, como se adora, é provar com a verdade que isso deve ser feito. Quando Paulo está explicando aos Efésios, a nós parece que às vezes pode ser custoso, pode ser difícil manter uma vida de obediência a Deus, mas aqui no versículo 1, Deus ele não está implorando a sua obediência, Deus ele não está pedindo a sua obediência, Deus ele não está clamando para que a gente o obedeça, Deus está determinando, pois ele sabe que esse é o caminho para uma vida feliz, esse é o caminho para uma vida de bênção, e por isso ele diz, Paulo pede, mas Deus determina. Paulo diz, eu peço-vos que andeis, e andeis ele dá em forma de ordem. Deus ele quer que você ande de acordo com a vontade dele, e ele diz, andeis de modo digno, e andar de modo digno significa, ande de maneira compatível com a fé que você processa. Andar assuma um compromisso, uma atitude, e continue nesse compromisso, exige uma constância. Você decidiu, continue agora se decidindo. Você tomou uma atitude, continue a tomar essa atitude. É um processo diário, necessário, até o seu último dia na face da terra. Mas como que eu tenho que fazer isso? Como que eu devo me portar com relação ao que Paulo está mandando? Ele diz, de maneira digna, de maneira compatível. E o que significa isso? Se você tem dúvida como deve ser o seu comportamento, como devem ser as suas atitudes, suas ações, espelhe-se em quem você recebe o nome. Eu sou um cristão, você é um cristão.
Se somos cristãos, nós imitamos a Cristo, adoramos a Cristo e seguimos a Cristo. Então andar de modo digno é andar de maneira compatível com Cristo, do jeito que Cristo andaria se estivesse aqui agora, e está aqui agora entre nós, está aqui agora habitando em nós. Andar de maneira compatível é andar de acordo com o nome que nós recebemos. Como diz uma história muito conhecida, de que um grande comandante cristão do exército americano, vendo um dos seus soldados, que tinha um nome bíblico, fazendo e tendo condutas totalmente reprováveis, indisciplinado, indigno, ele chamou esse homem para conversar, colocou esse homem diante dele no gabinete, e depois de ouvir esse homem, esse jovem soldado indisciplinado, contar para ele os motivos e as justificativas do seu comportamento ruim, ele parou e virou para aquele homem, olhando nos olhos daquele homem, e disse a ele: filho, você só tem duas chances na vida, ou duas coisas a fazer na vida: ou você muda o seu comportamento, ou você troca o seu nome, porque você não é digno do nome que você carrega se você estiver fazendo essas condutas que ofendem esse nome. Como eu posso me dizer cristão se eu vivo pior do que qualquer pessoa que sequer professa uma fé? Como você pode se dizer cristão se de repente os seus atos, as suas condutas, as suas ações estão negando completamente o Cristo que morreu na cruz pela tua vida, pela minha vida? Andar de modo digno é tomar uma atitude. E qual é a atitude? Deus, vai ser diferente, Pai. Eu quero andar de acordo com a sua vontade. Eu quero andar de acordo com o que o Senhor determinar para a minha vida. Esse é o padrão, e Deus, Ele não implora isso de nós. Deus exige de nós um comportamento santo, um comportamento diferenciado do mundo perdido e útil no resgate das almas desse mundo perdido. Deus exige de nós relacionamento diário, porque Ele é relacional. Ele quer conversar conosco desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir naquele dia. Deus, Ele espera relacionamento diário, e Ele espera de você, determina você, que você tenha uma adoração exclusiva ao santo nome dEle. Creia, não existem atalhos para Deus. O caminho para Deus é o caminho que garante a paz, que garante a tranquilidade, que garante felicidade em meio a esse mundo tão tumultuado em que nós vivemos. Precisamos sim adotar um comportamento digno. E Paulo, ele é prático, extremamente prático. Ele não deixa lapso, ele não deixa dúvida, não deixa lacuna no texto. Ele diz que a gente deve andar de maneira digna, compatível com Cristo. E o que significa isso? Paulo, me ajuda, eu quero entender o que você está falando. O que é esse andar de maneira digna? Ele diz: filho, simples, olha o versículo 2. Andar de maneira digna, andar de maneira compatível com Cristo, é com toda humildade e mansidão. Não existe cristão que não seja humilde. Se o cristão não é humilde, ele deve questionar se de fato ele é cristão, porque humildade é um valor necessário, é uma característica básica de todo aquele que professa o nome de Cristo. Então ele diz: andar de maneira digna é ser manso, é ser humilde, é não ser orgulhoso. Humildade é marca fundamental, é uma qualidade nobre, é uma virtude, mas ela é natural, porque o Cristo que habita no cristão, no salvo, ele é humilde, ele é manso, ele ensina o que ele é e como nós devemos ser, deixando ele dirigir as nossas ações. Tiago 4:6 mostra o quanto é fundamental termos humildade. Você é humilde? Ou a autopiedade, a autocomiseração, que é a outra face dessa moeda chamada orgulho, consome você, você se acha incapaz, você se acha pequeno demais, você se acha que nada dá certo porque você não presta? Isso também é orgulho, tome cuidado com isso. Ou você é soberbo, se acha melhor do que os outros? Cuidado, isso é orgulho, e o orgulho é um pecado que não entra no céu. Aliás, pecado não entra no céu, mas cuidado com o orgulho, combata isso no seu coração. Você quer andar de maneira digna, como Cristo manda? Paulo continua dizendo, não só com humildade e mansidão, mas com paciência. Paciência significa ânimo longo.
sem aquela ansiedade de trazer o futuro para o presente. Paciência é saber aguardar, esperar em Deus, até que a resposta de Deus venha. Mansidão com paciência é aguardar o momento certo em que Deus vai fazer a sua obra em nós. Isso é andar de maneira digna do chamado de Cristo para cada um de nós. Essa é uma decisão difícil, concordo, árdua, mas necessária essa tomada em nossa vida. E não para por aqui. Ele completa dizendo: suportando-vos uns aos outros em amor. Tem gente, querido, que você precisa suportar, que eu preciso suportar, e não é suportar por obrigação, é suportar por amor, porque a nossa postura humilde, mansa e paciente pode sim levar essa pessoa a ter uma alteração no comportamento, um desejo de buscar a Cristo, um desejo de ter o mesmo que nós temos dentro do nosso coração. Nós precisamos suportar pessoas. Tem gente que não vai pensar do jeito que você pensa, tem gente que não vai ter a mesma opção política que você tem, não vai ter a mesma ideologia que você tem, não vai ter a mesma educação, a mesma mansidão que você tem gente que não vai saber expressar sentimentos como você sabe expressar, tem gente que não tem os mesmos valores éticos, morais que você tem, e a Bíblia diz para a gente: tira todo mundo do caminho, afasta? Não, suporte. Suportai-vos em amor. 1 de Pedro 4:8, ele mostra para a gente a necessidade de você suportar pessoas difíceis, e temos que fazer isso, porque elas precisam de nós, mas nós também precisamos dela. Deus nos coloca em circunstâncias, porque você nunca deve esquecer, Deus é pedagógico, Deus é o professor dos professores, Deus ele conhece nossa vida no agora e no além. Deus sabe todos os passos, Ele vê o contexto maior. Então Ele coloca-nos em condições e circunstâncias para aprendermos a andar com Ele, andar de modo digno. Esse é o jeito que Paulo nos apresenta. Assim nós cumprimos o primeiro mandamento, que é não ter outros deuses diante do Deus verdadeiro, não sermos idólatras. Mas ele completa: não existem atalhos para Deus, é verdade, só que assim que eu tomei uma decisão, agora eu preciso me esforçar para continuar nela. Versículo 3 e o versículo 4, observa comigo: procurando cuidadosamente, olha o esforço aqui, eu preciso fazer isso metodicamente, manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E por que eu tenho que fazer isso? Porque há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança no vosso chamado. Tomou a atitude de andar de modo digno, de modo compatível com Cristo? Agora se esforce para você se manter. Tudo vai conspirar contra essa sua decisão. Tudo em sua volta, no decorrer dos anos, vai tentar te tirar dessa decisão, vai tentar fazer você negociar essa decisão, esquecer a decisão tomada, e vai fazer de tudo para desviar você da adoração e do andar com Deus, porque o inimigo não te quer no céu, ele não te quer com Cristo, ele quer ver a nossa vida destruída. Então tome essa atitude e se esforce para continuar nela. A Bíblia nunca disse que seria fácil, e não vai ser fácil. Ela nunca prometeu uma vida num parque de diversões, mas sim num campo de batalha. A vida com Deus nunca foi receber um passaporte de um parque temático, nunca foi receber uma boia de um parque aquático para ficar ali o tempo inteiro na água. Sempre foi receber uma armadura para ir enfrentar os combates que a vida vai nos apresentar. A vida é combate, mas ela só abate aqueles que são fracos e que se entregam. Deus exige de nós esforço, perseverança para continuar firme na decisão que nós tomamos. Não será um caminho fácil, fato, mas o resultado será fantástico lá na frente. Persista, insista. Entre Deus e nós, entre nós e nós, entre pessoas, deve existir o que Paulo mostra aqui como um laço inquebrável, inseparável. Paulo chama isso de laço de amor. Em Colossenses, que é uma carta paralela com Efésios, ele explica esse pedaço de uma maneira muito mais clara.
Como se ele falasse para a gente: quando você sair de casa de manhã, entre no seu closet, no seu guarda-roupa que seja, e se vista com esses valores para você suportar o seu dia. Ele usa literalmente essa linguagem. Colossenses 3, versículo 12 ao 14, ele diz assim: revestivos, tire a sua capa, tire aquilo que são os seus princípios que você conhece, não abre mão, e vista-se do que Deus manda. E olha o que ele diz: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, do que? Qual é essa roupa que ele fala para a gente vestir? Ele diz: de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E aqui eles explicam um pouquinho mais. Como que a gente faz isso? Perdoando-vos uns aos outros. Isso é o que nós devemos vestir todos os dias. Quando você sair amanhã de manhã da tua casa, não tenha dúvidas, você precisa se revestir dessa graça de Deus. Tem gente que você vai precisar perdoar amanhã na segunda-feira. Tem gente, momentos que talvez você vai ter que pedir perdão para alguém amanhã na segunda-feira. Talvez você vai ter que demonstrar muita humildade diante de uma situação que você será provado amanhã na segunda-feira. Talvez você vai ter que demonstrar e praticar um ato de bondade, de mostrar que você tem toda essa mansidão. Você vai ter que suportar circunstâncias e pessoas, talvez, quando o seu dia começar. E Paulo diz: olha, tenha Cristo como modelo, assim como ele perdoou, perdoe também. Revista-se disso. E ele completa: revestivos de amor, porque é o vínculo da perfeição. A tua roupa de amanhã, ela se chama amor. E nesse pacote chamado amor, tem paciência, humildade, mansidão, suportar aos outros, perdoar aos outros, benignidade, longanimidade. Ela vem repleta com esses valores que Deus quer colocar para mim e para você. Quem serve e adora ao único Deus, quem não idolatra a Deus, ele faz uma coisa na vida: ele ama. Não tem outra opção. Não existem atalhos para Deus. Ao Filho de Deus, o amor é regra básica de vida. Nós vivemos com pessoas, em meio a pessoas. Pessoas são falhas. Nós somos falhos, tanto quanto elas são. E prestar culto a Deus significa servir as pessoas. Significa compreender, ter empatia. Discordaremos delas muitas e muitas vezes em nossa vida. Mas a dica que Paulo nos dá: nós somos um só corpo, um só espírito, e nós precisamos procurar cuidadosamente manter esse vínculo de paz com as pessoas. E terceiro e último, versículo 5 e versículo 6, a gente tem que tomar uma decisão, se esforçar no relacionamento com pessoas para manter essa decisão, e por fim, adorar só ao Deus verdadeiro. Versículos 5 e 6, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Não é só que não existe outro Deus, não existem outros deuses, nunca existiram outros deuses. Deus nunca teve receio disso, porque Ele sabe ser o único verdadeiro, o único que existe. Para Deus, duas verdades são claras que Paulo mostra aqui nesses dois versículos finais dessa nossa reflexão hoje à noite. A primeira, que só existe um Deus, só existe Ele como Deus verdadeiro de nossa vida. E a segunda verdade é triste. A primeira é agradável, a segunda é triste, que nós gostamos de criar outros deuses e adorá-los. É uma tendência do ser humano, e Deus sempre rechaçou, sempre mostrou claramente que esse não é o desejo do coração dele. Tanto que Isaías 45, no final do versículo 6, ele fala assim: fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. A doutrina básica do cristianismo é: não existe outro Deus, adore só ao Deus verdadeiro, não existe atalhos para Deus. Ame e adore ao Deus que é Pai de todos, que criou esse mundo. Ele é Pai das suas criaturas, mas Ele é Pai dos filhos que o servem, que o amam e que seguem a Ele. E Paulo, ele diz, não só que Deus é tudo isso, mas ele nos dá a dica de onde encontrar a Deus.
E para encontrar Deus, ele diz, encontramos a Deus nos outros. Por isso que ele completa no versículo 6, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos, está em todos. Ele está querendo dizer que Deus pode ser encontrado nas pessoas. Deus não é abstrato, Deus é real. Deus não é uma fumaça transcendente, Deus é real. E como Deus pode ser visto, pode ser encontrado nas pessoas. Prova disso, querido, se você entregou sua vida para Cristo, você fez isso porque você viu Cristo na vida de alguma pessoa. Alguém foi referência na sua vida. Se você veio para Cristo porque você viu Ele no meio da conduta, do comportamento, do coração e da atitude de alguém, e por conta desse alguém, você resolveu olhar na direção certa, e ali Cristo te resgatou do pecado. Deus, Ele quer ser encontrado por meio de pessoas. Então permita ser você canal de bênção e de graça para as pessoas, que as pessoas vejam Deus por meio da sua vida. Paulo quer que a gente encontre Deus no comportamento das pessoas, na conduta delas, e buscar de todas as formas manter a paz, manter a estabilidade e a união. Deus nunca privou a gente dessa verdade. Deus nunca privou a gente de conhecer que essa é a maneira correta de encontrarmos com Ele. João 8:24, João faz um alerta usando as palavras de Cristo, que diz: se você não crê que eu sou ou que Jesus é Deus, nós morreremos nos nossos pecados. E o que isso significa? Que não adianta nada a gente conviver com pessoas e sermos boas pessoas, fazermos caridade, não adianta sermos religiosos, pessoas reconhecidas, se não adorarmos ao único Deus verdadeiro, nós estaremos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas por que nós adoramos a Cristo? Porque Cristo e Deus são um. Adorando a Cristo, eu adoro a Deus. Adorando a Cristo, eu cumpro o mandamento mais sagrado de Deus, de Êxodo 20, versículo 3. Você quer se aprofundar? Você quer entender a gravidade da idolatria? Não deixe de ler o Salmo 135, o Salmo 115, não deixe de ler Isaías 44, para você entender a gravidade que é adorar qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro. Adore a Cristo em sua vida, ande de maneira digna do que Cristo fez na cruz por mim e pela sua vida. Adoramos a Ele quando verdadeiramente nós confiamos que Deus revelou-se a nós e nos trouxe a salvação por meio do sacrifício dele na cruz. Adorar qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, é simplesmente ter uma vida de idolatria, uma vida que não respeita e que não ama a Deus. E qual é a gravidade disso? É o caminho para o encerramento da minha fala, que a única maneira de sermos ricamente abençoados na vida é adorando ao único Deus verdadeiro. Se adorarmos qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, qualquer outro ser, nós nos afastamos das bênçãos que Deus tem a dar para a nossa vida. Seu time do coração, querido, ele não é o seu Deus. Seus filhos também não são o seu Deus. Sua inteligência, sua capacidade, sua profissão, talvez o seu dinheiro, as suas posses, talvez a sua beleza, não são os seus deuses. Nada que você tenha pode se comparar a Deus e tomar o lugar de Deus. Nada em volta de você pode ocupar esse lugar que só pertence a Deus. Então deixe-me perguntar para você: o que tem sido o seu Deus ultimamente? O que tem tirado de você a adoração, o tempo que você tem que se dedicar com Deus? Talvez o álcool tenha sido o seu Deus ultimamente, talvez algum vício, talvez um prédio de uma igreja, a placa de uma igreja, talvez a tradição que a igreja representa. O que tem sido o seu Deus ultimamente? É um partido político? É uma ideologia pela qual você mata e morre, pela qual você ofende e é ofendido, pela qual você dá o seu sangue em troca de criar atritos com todo mundo? Parece que vemos uma verdadeira Babilônia, com tantas crenças, idolatrias, tantas competições ao mesmo tempo. O que você tem adorado? O que tem tomado a sua adoração? Lá em Êxodo 23, 25, encerra o bloco que explica os 10 mandamentos de Êxodo 20. E ao terminar aquela explicação,
Deus mesmo faz questão de deixar bem claro que Ele abençoa o seu povo com pão, Ele abençoa o seu povo com água, Ele abençoa o seu povo tirando da enfermidade, Ele abençoa o seu povo protegendo, desde que o seu povo viva exclusivamente para Ele. Perceba o que eu estou querendo dizer para você. A exclusividade da adoração a Deus é a garantia das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Não abra mão das bênçãos de Deus adorando o que não é Deus. Não abra mão das bênçãos de Deus adorando, encurtando o caminho, criando atalhos para Deus, jeitinho brasileiro, ou dando uma mãozinha para Deus. Não existem atalhos para Deus. Creia nisso. Deus exige exclusividade de todos nós. E eu queria que você encerrasse comigo esse momento refletindo: existe alguma coisa desviando a sua atenção da adoração que Deus merece, do relacionamento que Deus merece? Antes de você responder, eu te pergunto: você tem lido a Bíblia todos os dias? Não? Por que não? O que tem te tirado da leitura da palavra de Deus, se a palavra de Deus é a voz de Deus falando com você? Você tem orado todo dia, todo tempo, sem cessar, a todo momento? O que tem te tirado o seu tempo de piedade, de oração diante de Deus? Seja lá o que for, tome uma atitude séria hoje, de adorar ao único Deus verdadeiro. A atitude séria de mudar as suas rotinas e você andar de maneira digna de Cristo e aquilo que Ele tem a ensinar. Se algo te falta dentro do texto de Efésios 4, 1 a 6, tome atitude hoje. Mais importante, acorde amanhã com o firme propósito de se manter firme naquilo que você tomou a decisão. Persevere na sua decisão e nunca idolatre pessoas, coisas na sua vida. Deus te criou, Ele veio ao mundo por você, Ele morreu na cruz por você, Ele prometeu voltar por você e para você. Em breve Ele vem me buscar e a você. Esse é o único caminho, essa é a única verdade. Entenda isso no seu coração, de que não existem atalhos para Deus, só Jesus é o caminho para Ele. Que assim Ele abençoe a sua vida, que assim Ele transforme o seu caminhar e você se sinta edificado e alimentado nele. Convido você a fechar os seus olhos e reverentemente orarmos a Deus, falarmos com Deus que falou conosco agora, mas dizermos a Deus o sentimento do nosso coração diante da palavra dele, diante do que cantamos de maneira tão maravilhosa hoje, diante daquilo que ouvimos. Fale com Deus, consulte o seu coração diante do Senhor. Como anda a sua vida de adoração, de leitura da palavra, sua vida de oração? Você tem sido uma pessoa humilde? Você é manso de espírito? Você é paciente e aguarda a vontade de Deus? Você trata as pessoas com amor, com bondade, com fidelidade? Se em cada uma dessas perguntas a sua resposta for não ou não sei, fale com Deus agora no teu coração. Tome essa atitude, diga: Deus, eu quero andar de modo digno do chamado que o Senhor me fez. Eu quero, Deus, me dedicar como o Senhor merece. Eu quero honrar, Deus, o sacrifício do Senhor na cruz. Eu não quero, Deus, trocar meu nome. Eu quero trocar o meu comportamento que ofende a tua santidade. Deus, e que seja esse o desejo, Pai, dos nossos corações. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é tão bondoso, que o Senhor não desiste de nós. Mesmo, Deus, em nossas imperfeições, em nossas fraquezas, ó Deus, dias passam, e a gente muitas vezes continua nas dúvidas, ó Pai, nos erros, mas o Senhor não nos abandona. O Senhor continua sendo escudo, o Senhor continua a nos proteger e a nos guiar pela mão. E eu quero, Deus, te agradecer juntamente com todos que oram conosco nesse momento. E também, Deus, eu quero pedir perdão ao Senhor, Pai, pelo quanto eu sei e não consigo cumprir, pelo quanto eu conheço da tua palavra e não consigo, ó Deus, ainda andar de maneira digna
do chamado que o Senhor a mim concedeu. E eu faço coro, Deus, com todos esses, ó Pai, que se sentem fracos, mas que vêm à Tua presença submissos, clamando pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. E se alguém, Deus, também entre nós, entendeu desta palavra, Deus, e faz um voto diante do Senhor, de andar de modo digno, humilde, benigno, paciente, ajude-nos, ó Deus, a sermos perseverantes nesse propósito, e não nos deixa, Deus, idolatrar, Pai, qualquer coisa ou pessoa que tem nos afastado do Senhor. Eu te peço, Deus, de todo o meu coração, afasta de nós, Deus, tudo que nos afasta de Ti. Tem misericórdia de nós, Deus, sobre nossa vida. Coloque as Tuas mãos, pois nós oramos confiantes, no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe a vida de todos. Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal, Igreja Batista da Esperança em Hortolândia, e ative o nosso sininho, e dê um like, e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.